O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no dia de sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então, começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A igreja hoje, no mundo inteiro, é convidada a celebrar a Eucaristia, esse terceiro domingo do tempo comum, trazendo à mente, trazendo à vida espiritual a importância da leitura da palavra de Deus. É importante que seja dito no domingo de hoje que nós devemos, como hábito, ter a palavra de Deus em nossas mentes, em nossos corações, sobretudo em nossas práticas. Quem não tem a oportunidade de ler, peça que alguém mais próximo de ti leia a palavra de Deus. Tudo isso para favorecer, para te ajudar nessa amizade com Deus. Como disse a vocês no começo, como Lucas diz a quem ele escrevia: Teófilo, amigos de Deus. Mas a primeira leitura também, dando razão a essa reflexão, o livro nos lembra Esdras apresentando a lei ao povo. Esdras fazendo a leitura do livro. E o autor sagrado lembra que todos aqueles que estavam diante de Esdras, na escuta da palavra, tinham a capacidade de abrir os corações para compreender. E é bonito que se expressa até o sentimento daqueles e daquelas que com atenção escutavam a palavra de Deus. Aí a leitura vai dizer:
todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei, ou seja, se deixava envolver com a grandeza da mensagem do Senhor. Por nada, nem por um sol quente, eles tinham a capacidade de perder a atenção, pois tinham sede de Deus, sede de experimentar aquilo que o Senhor haveria de falar. E o Salmo também nos quer atentos a isso, quando diz: olha, a lei que vem do Senhor é perfeita. Olha, e é conforto, diz o salmista, conforto para a tua alma. A palavra de Deus nos acalenta, a palavra de Deus nos devolve a vida, a palavra de Deus nos devolve a segurança, a esperança. A palavra de Deus nos garante ficar de pé diante da vida, dizendo que todos os preceitos que nascem dessa palavra são precisos para as nossas vidas. Lucas quis indicar a nós, aos amigos de Deus, um ensinamento sólido. Lembra Jesus dizendo: construa a tua casa sobre a areia, certo? Sobre a rocha. Construa sobre algo sólido, ou seja, sobre a palavra de Deus. Mas Jesus não deixa de dizer que ventos contrários soprarão. Ele diz: olha, teremos ventos contrários, mas se você tiver os pés alicerçados, firmes nos ensinamentos do Senhor, vocês não sofrerão mal algum, pois os seus pés estão firmes sobre a rocha, a palavra de Deus. Os evangelistas, quando dizem de Jesus, na vida dele, de um judeu praticando a religião judaica, podem prestar atenção, sempre colocam lá, como de costume, Jesus praticava as piedades, os exercícios espirituais que os judeus praticavam. E aqui temos uma página do Evangelho de Lucas que mais uma vez diz um costume de Jesus. Aqui em específico, ele vai para a sinagoga e faz a leitura do profeta Isaías, como de costume. Aqui ele proclama. Em outras ocasiões, Jesus se colocava, sentava como vocês estão aí sentados, para escutar a palavra de Deus. Jesus fazia isso para estar diante da missão que Deus estava estabelecendo para ele como filho de Deus. E ele se colocava a escutar e ajudava as pessoas a compreenderem que tudo aquilo que os profetas diziam haveria de se cumprir na sua pessoa. Então ele ajudava as pessoas a escutar e entender a palavra. Portanto, você, eu, todos nós, temos que ter o costume, o hábito da leitura da palavra de Deus. Não é só fazer lá um canto da sua casa, onde que você coloque o seu altar, e você lá compra uma Bíblia bonita e deixa como enfeite. Pode tê-la, mas mais do que isso, tenha como, e importante que seja, passe lá todos os dias e leia ao menos o versículo. Deixe ser iluminado por essa palavra. Às vezes você reclama, às vezes você reivindica, diz que Deus está distante de ti, que Deus está ausente na sua vida, que está difícil. Aí eu te pergunto, em que momento você parou para escutar o Senhor através de sua palavra? Quantas vezes na semana você abre a palavra de Deus para tentar compreender o que o Senhor tem a te dizer? Você lê a palavra de Deus? Você tem hábito de ler a palavra de Deus?
Você procura compreender a palavra de Deus? Tem uma situação que talvez vocês acabam vivenciando. De vez em quando vocês chegam aqui à celebração ou outra celebração, aí tem momentos que você fala assim: meu Deus do céu, eu fui à celebração eucarística, escutei 3, 4 leituras, não entendi nada. Meu Deus do céu, saí vazio. Mas eu te pergunto, você também se preparou para estar diante desse momento? Olha que hoje nós temos muitas formas de ter contato com a palavra de Deus. No celular, você pode ter ali a Sagrada Escritura. Hoje você tem o rádio, tem a TV, tem a liturgia diária, tem aplicativos que ajudam a gente a estar na leitura da palavra de Deus. Não deixe só para escutar a palavra de Deus aqui na missa, que é muito pouco. É suficiente para a nossa vida, mas é pouco. É muito pouco. Você talvez tenha que colocar na sua programação, das muitas coisas que eu sei que você tem, das muitas ocupações, coloque lá: eu vou ler 5 minutos a palavra de Deus. E desses 5 minutos eu vou tirar uma palavra da palavra de Deus. E vou tentar vivê-la. Quando você, por alguma razão, ler a palavra de Deus, não entender, procure alguém para te ajudar a entender. Se você vier ali no confessionário, encontrar com a gente, em qualquer lugar do santuário, a gente faz questão de te ajudar a entender. Pois quem procura entender, quem procura compreender a palavra de Deus, esse está também preocupado em viver essa palavra. Queira Deus que tenhamos essa necessidade, esse anseio de querer compreender a palavra de Deus em nossas vidas. Eu vou até concordar com o Padre Renan, que celebrou às 8 da manhã, concelebrava com ele, e ele dizia na reflexão dele, e tomo a mesma palavra: se nós tivéssemos a capacidade de trazer a palavra de Deus para as nossas vidas e misturá-la aos nossos dia a dia, no trabalho, nas nossas rotinas, nós faríamos uma revolução. Ele dizia na reflexão 8 da manhã, de fato, faríamos um rebuliço no mundo, motivados pela palavra de Deus. Então convido você, meu irmão, minha irmã, que está aqui nessa Santa Missa, traga, pelo amor de nosso Deus, a leitura da palavra à sua vida. Comece talvez uma vez na semana. Não sei, na quarta-feira eu vou pegar 10 minutos da minha rotina e vou ler a palavra de Deus. Aí você vai criar um anseio, pois quem está diante da palavra de Deus é provocado a procurar mais e mais. Aí você vai ver que você vai precisar de mais um dia, depois outros dias, depois você vai perceber que você tem uma rotina de leitura da palavra de Deus. Não é uma leitura pela leitura. A gente não lê a palavra de Deus como a gente lê um livro de literatura, um romance, que a gente também pode ler. A leitura da palavra de Deus, a gente tem que ler tentando ver as nossas vidas. Maria, você tem que ler a palavra de Deus e ver como você se mistura a essa palavra. João, você também tem que ler. Pedro, como está ali minha vida, minhas dificuldades, as minhas alegrias, as minhas conquistas, onde eu identifico a palavra de Deus. E Lucas faz questão de trazer essa palavra, Teófilo, que significa amigo de Deus. Portanto, irmãos e irmãs, sejamos próximos da palavra de Deus. Sejamos outros Teófilos, amigos e amigas deste Deus. Se você preza por uma amizade, você tem que fazer-se presente a este amigo, certo? Do contrário, você não é um amigo. Você é mais uma pessoa que passa por ela. Deus quer ter amizade contigo. Deus quer ser o seu melhor amigo. Mas dê a Ele a oportunidade de te falar. Escute Deus.
Leia a palavra de Deus. Que o nosso coração se abra, que nossa mente se abra, que nossa agenda se abra para que Deus se faça presente na nossa rotina e se torne um costume, um hábito em nossas vidas.